Meus queridos, bom dia. Bom dia. Especialmente ainda não pude cumprimentar, sinta-se cumprimentado agora. Quero agradecer aos irmãos a oportunidade de estar aqui, ao irmão, cadê o presbítero, né? Davi? Não, Paulo. Paulo, é meu xará, é verdade. Paulo, Toninho também, que foram até a igreja do Morumbi para fazer o convite pessoalmente, o reverendo Daniel também, ao conselho dessa igreja, e a cada um dos irmãos. Fico muito feliz, entusiasmado quando a gente vê um grupo tão grande de irmãos, homens que deixaram de alguma forma as suas atividades, afazeres, tarefas, urgências, para estar aqui nesse lugar, cultuando a Deus, tendo comunhão uns com os outros, também recebendo um café tão bem preparado pelas irmãs, que Deus as abençoe, e também para termos esse momento de edificação na palavra de Deus. O Senhor fale ao nosso coração, o coração de cada um dos irmãos, como também falou o meu coração dentro daquilo que foi proposto para estudarmos nesta manhã. Um texto que está lá em Colossenses. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, depois nós vamos trabalhar esse texto aqui com a ajuda também da projeção. Opa! Estava desligado? Se não ligar, não funciona. Muito bom. O texto está lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Foi passado o versículo 23 e o 24. E vai ser o texto que vai nos servir para nós refletirmos, procurarmos aplicar também a nossa vida. Que tal lermos todos juntos? 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. A Cristo Senhor é que estais servindo. Vou pedir para projetar e vou fazer mais uma oração. Pai querido, nós agora lendo a Tua palavra, crendo que ela já opera em nós, pelo poder do Teu Espírito, pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a refletirmos sobre a nossa condição pessoal, a condição da realidade que nos cerca e, sobretudo, a necessidade de entender as implicações do texto para nós e também de podermos aplicá-lo de forma prática na nossa vida, para não sermos meramente ouvintes, enganando a nós mesmos, ó Pai. Sabemos que o tempo será proveitoso na medida em que nós dedicarmos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor também desobstrua da nossa mente e coração qualquer obstáculo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, nesse processo de comunicação que vem de Ti sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não preciso falar muito que o nosso país vive uma crise, né? Uma crise em todos os sentidos. A gente sente muito a crise econômica, mas há também uma crise social, há também uma crise de violência muito grande no nosso país. Essa semana, o IPEA, aquele Instituto de Pesquisas Estatísticas Aplicadas, apresentou os números relativos ao ano 2016. Eles sempre trabalham com 2 anos antes. E eu ouvi essas estatísticas através do Boechat, da Band, fazendo uma crítica, apresentando os dados e fazendo uma crítica. E ele então revelava que no ano 2016 ocorreram 62.517 mortes no nosso país. Mortes violentas, mortes por conta de arma de fogo e a violência geral. Esse é um número assustador, porque nós efetivamente passamos a barreira dos 60 mil mortes por ano. Imagine você viver num país onde 60 mil pessoas são mortas todos os anos, sem contar os tipos de mortes, né, por acidente, etc. É um dado assustador, é um dado alarmante, e que nós, povo de Deus especialmente, deve sentir isso no coração, com peso, com pesar, com tristeza. Nós temos que ter a nossa sensibilidade aguçada, porque essa realidade é o que a gente vê de forma micro nas nossas regiões. Esses números, eles mostram especialmente o que acontece, o que tem acontecido com os jovens,
As estatísticas dos últimos 10 anos mostram que os homicídios têm acontecido com muito mais frequência entre jovens, homens especialmente, né, da idade de 15 até 20 e poucos anos, né, aquela juventude, especialmente homens, e um número ainda mais alarmante entre negros. Então, as estatísticas apontam nessa direção. Também a violência contra a mulher tem crescido. E o nosso país, então, ele vem nessa linha ascendente no que diz respeito à violência, né, aos homicídios. Isso nos preocupa. Quando você compara o nosso país com os países da Europa, fica até brincadeira, né? Os nossos números aqui são 30 vezes maiores do que a média naqueles países. Então nós vivemos numa Síria aqui, vivemos num estado de guerra, uma guerra civil e muito triste. E nós sabemos que isso é reflexo de uma forma muito local. Eu recentemente estive lá no Nordeste e ouço pessoas que estão lá no sul do Brasil. A violência está espalhada de norte a sul e o grande problema do nosso país é o tráfico de drogas, sem dúvida. O tráfico de drogas que faz com que os jovens, desde cedo, ou passem a ser usuários ou passem a ser traficantes. E aí nesse meio ou você mata ou você morre, uma das duas coisas. Isso tem consumido, então, toda uma geração. Nós vivemos uma época em que a gente sente na rua o crescimento da violência. Os bandidos parece que ficam cada vez mais ousados. E eu penso que isto é reflexo não só do problema econômico, né? Porque se falta de dinheiro fizesse todo mundo assaltar, seria um problema. Mas muito mais por uma questão de ausência de autoridade. Nós temos vivido uma verdadeira crise de autoridade no nosso país. A partir do momento que a gente olha para os governantes e não vê um justo nenhum sequer, né? Todos pecaram, todos se corromperam, e é essa a realidade que a sociedade e os jovens veem. Isso faz com que não exista um referencial. Então o sujeito não tem um referencial no governo, não tem um referencial dentro de casa, não tem um referencial em lugar nenhum. Então, para ele, ele não reconhece a existência de autoridade. Então, a gente vê cada vez mais a ousadia dos jovens contra autoridades. Ousadia do jovem contra o professor, né? A gente sabe quem é professor, sofre, né? Os jovens não têm respeito. Policiais sofrem, não adianta o cara ter uma farda, porque ele não é respeitado. A gente vai lá no Rio de Janeiro, quem é que confronta o tráfico lá do Rio de Janeiro, naquelas favelas? É o BOPE. E o BOPE é o batalhão de operações especiais, que é armado de armas de exército, né, de guerra, de fuzis, metralhadoras e tudo mais. Mas quem diz que isso assusta bandido? Eles vão lá e enfrentam com metralhadora .50, né? Eles pegam lá os trabucos dele, enfrentam a polícia, enfrentam a autoridade e tudo mais. Então, eu volto a dizer sobre o comentário do Boechat. Boechat é um ateu, né? E como tal, ele faz a leitura desses dados e fala que eu lamento, que coisa triste, que coisa horrível, e joga toda a responsabilidade em cima dos políticos, né? Os políticos bandidos, corruptos, ladrões, não pensam em nada, não fazem nada e tal, e fica naquela lamentação. Agora, meus queridos, é evidente que o Boechat não sabe nada, né? Ele só entende daquilo que ele vê, mas sem a perspectiva real por trás desse problema, da qual nós sabemos qual é. A inexistência de um povo, de um olhar para Deus, a inexistência do temor, sobretudo a Deus. Quando a autoridade de Deus não é reconhecida, as demais autoridades vão caindo por terra, uma a uma, é como um efeito dominó. E a gente vivencia esse efeito dominó no nosso país. Tristemente, é como se um pai que não ensina autoridade ao seu filho quando ele é pequeno, e não ensina que ele é autoridade, né? Os pais são autoridades. Mais tarde, o filho cresce e esse pai, talvez com muito mais força que o filho, né? Mas confronta o filho, o que o filho faz? Ele se volta contra o pai, né? Ele responde, se não bate no pai, né? Se não faz alguma coisa, e é o que tem acontecido na nossa sociedade e de forma também como efeito dominó nas famílias e tal. O que eu quero que nós pensemos hoje é diferente, né? Sermos diferentes. Nós somos um povo diferente e é para sermos diferentes. Se nós queremos fazer diferença, ou melhor, se queremos um país diferente, é preciso que nós façamos diferença. O povo de Deus precisa acordar da sua
responsabilidade no meio dessa sociedade. Nossa sociedade está se apodrecendo, a coisa tende a ficar pior, né? Nós sabemos que não será um presidente, um Bolsonaro ou sei lá quem, né, que possa ser eleito, que vai mudar esta realidade. Nós sabemos que não será um congresso todo renovado. Olha, não vamos votar em nenhum desses camaradas que estão aí, nessas raposas políticas. Vamos votar em tudo gente nova. Ótimo, esses novos vão chegar lá e falar, opa, é assim que funciona? Que beleza, né? E nas suas melhores intenções serão também corrompidos. Porque isso não está, isso não é uma questão pessoal de um e de outro. A gente não teve o azar de ter todos os corruptos e bandidos eleitos. O ponto é que o sujeito chega lá com muitas vezes as suas intenções melhores e é corrompido. Não é nem pelo sistema, é pelo próprio coração. E a gente sabe por quê. Então, quem faz a diferença? É o povo de Deus. Somos nós que fazemos a diferença. Então, olhando para esse texto, eu queria que a gente pensasse nesse tema. Nós somos e devemos ser diferentes. Eu coloquei ali uma figura dos ovos, que por fora todos são iguais, né? Você olha os ovos, são todos iguais, mas a diferença está do lado de dentro. De repente você tem uma surpresa, né? Abre um ovo e tem lá o ouro, né, por dentro. E o cristão, ele é assim, né? Ele tem uma diferença interna, que com o passar do tempo, ela transparece, ela começa a ser clara. Diferente. Todo mundo gosta de ter alguma diferença em relação aos demais, porque são as nossas diferenças que fazem com que a gente se destaque no meio de um grupo, no meio de pessoas, numa empresa. A diferença, ou ser diferente, pode nos trazer recursos para nós, pode nos fazer tornar-nos conhecidos, pode trazer alguma recompensa no sentido do destaque, até mesmo de uma promoção, por causa daquele diferencial. No mundo, as pessoas buscam ser diferentes, mas elas buscam ser diferentes para atrair alguma recompensa para si mesmos. Então todo mundo, né? Uma empresa, ela busca um diferencial das outras empresas, justamente para que o produto dela se ressalte no meio de tantos produtos iguais. E o homem também, você fazendo vários cursos, você vai se tornar diferente e logo você será reconhecido e ganhará o seu lugar de status. Mas o cristão, ele também procura ser diferente, mas pelas razões e motivações absolutamente diferentes também. A diferença na vida do cristão, pode dar uma, é a diferença pela cruz. E não é para ressaltar aquilo que somos, para que, exaltados, possamos alcançar ou algum recurso, ou status, promoção, mas para que o nome de Cristo seja exaltado, visto, reconhecido no seu poder e na sua glória. Essa nossa diferença pela cruz, ela, ao contrário do mundo, que traz muitas vezes benefícios, pode nos trazer perseguição. E se isso acontecer, bem-aventurados sois, porque certamente outros foram perseguidos antes de nós, e o próprio Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos, acima de tudo, fiéis a Ele. Eu quero então olhar o texto que nos foi proposto para estudarmos, dentro dessa ideia de sermos diferentes onde nós estamos. Como é que podemos mudar o nosso país? Como é que podemos mudar a nossa realidade? Queridos, o nosso reino não é dessa terra, não é nos apropriando dos meios que o mundo se apropria para tentar fazer grandes mudanças. Nós podemos ter candidatos evangélicos fazendo um papel, desempenhando um papel lá, ok, não há nada errado com isso. Mas o caminho da igreja é um caminho de permear a sociedade, fazendo a diferença pedacinho por pedacinho. O Senhor Jesus nos comparou a sal, e sal não é uma coisa grandiosa, né? Um negócio que você fale, olha que montanha de sal, né? São coisas que a gente percebe no dia a dia, pequenas. E é assim que Deus quer também que nós causemos mudança. Eu não posso mudar a realidade do país, mas eu posso mudar a realidade do meu lar. Eu posso procurar mudar a realidade do meu departamento, das pessoas que estão ao meu redor. E é assim que, se nós tivermos aqui, né, cada irmão empenhado nesse sentido, isto vai se reproduzindo. Porque a única mudança que pode mudar o nosso país, efetivamente, é a mudança do coração, é a mudança de pensamento. A
gente estava falando agora há pouco, né, pastor Daniel, sobre a nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura muito contaminada com a malícia, né? Ela é contaminada com interesse próprio, né? A famosa lei de Gerson, né? Que pegou, coitado do Gerson, né? Ele fez uma propaganda, já era, pegou, lei do Gerson. Então, todo mundo querendo se dar bem, né? Passar na frente do outro. O símbolo, né? Eu lembro na minha infância que eu lia gibi e tinha lá o Zé Carioca, que era o modelo do brasileiro, né? O Zé Carioca. E o Zé Carioca era um malandrão, espertão, né? Tinha uma tirinha dele lá que eu lembro da infância, que ele saía de casa em casa, né? Batia na primeira porta, Dona Maria, tal. Pois não, Zé Carioca, tudo bem? A senhora tem um pouquinho de açúcar para me emprestar? Claro, está aqui o açúcar e tal. Aí ele, daqui a pouco, batia na outra porta, Dona Joana, né? Pois não, olha, está aqui o açúcar que a senhora me emprestou outro dia, estou devolvendo aqui. A senhora tem um pouquinho de pó de café para me emprestar? Tudo bem, então. Ela dava um pó de café, ele ia lá, pagava o outro, pegava assim, e estava sempre girando, né? Então, a ideia do camarada esperto, né? Ele está sempre ganhando assim em cima dos outros e tal, sem trabalhar. Então, isso infelizmente está impregnado na nossa cultura, né? Cultura que busca, cujo anseio maior é se tornar, entrar no emprego público para dali nunca mais sair, né? Se pegar aquela estabilidade, ir lá ficar, aposentar e acabou. Então, isso está muito impregnado. Então, nós precisamos mudar a nossa cultura a partir de pressupostos e de uma outra visão, né, de mundo e principalmente da nossa motivação interior. Então nós recebemos aqui esse texto, que eu vou ler de novo só para nós refletirmos. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Irmãos, isso muda toda a realidade, porque muda a motivação do meu coração, muda a forma como eu vejo as coisas, as minhas atividades, o meu trabalho, a minha vida. Isso é uma cosmovisão completamente diferente de tudo que o mundo prega, o mundo vive, o mundo crê, né? É uma outra realidade. Nós somos efetivamente alienígenas, no sentido que nós não somos dessa terra, porque nós não vivemos nessa terra com os conceitos dela e nem para a terra. A gente vive para uma outra pátria celestial, buscando uma outra recompensa que não vai ser possivelmente alcançada aqui. Nós podemos ter benefícios aqui, mas não a recompensa que o Senhor quer nos dar. Então, isso faz toda a diferença no modo de ver, no modo de viver, no modo de trabalhar. E é isso que nós temos que fazer e também ensinar. Vamos seguir. Mas, pode dar outra clicada aí? Talvez a gente tenha alguma dificuldade, porque eu fiz uma outra plataforma e talvez o computador tenha aí alguma dificuldade em alguns slides. Mas a gente quer dar uma olhada em Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que Paulo escreve da prisão, provavelmente de Roma, e de lá ele escreve Colossenses e também a carta aos Efésios. Há uma semelhança muito grande entre essas duas cartas. Cerca de 30% das palavras que foram usadas numa também foram usadas na outra, né? Trechos, e nós vamos perceber que esse texto também tem uma comparação ali em Efésios. Mas é importante entender que, para nós sabermos aplicar aquela realidade, essa cosmovisão e ser esse diferente que eu estou falando aqui, é preciso se encaixar no contexto dos leitores dos Colossenses. Quais são esses? Vamos lá. O texto, quando Paulo começa, ele diz que é ele e Timóteo, né, que estão se dirigindo àqueles irmãos colossenses. Ele diz, aos santos e fiéis irmãos. Então, primeira coisa, se você quer ser realmente diferente pela cruz, você precisa se encaixar nesse molde aqui. Precisa ser santo e fiel, irmão fiel. O santo aqui significa uma pessoa separada. E aí já mostra que é diferente mesmo, né? Se o camarada é santo é porque ele é separado da realidade da sociedade. Não é uma separação física, mas é uma separação do coração, da mente, do propósito, né? Toda a vida ela é diferente da sociedade. Então Paulo já começa assim, no primeiro versículo ele diz, aos santos
Então estou falando, olha, estou falando para a gente separada desse mundo perdido, devasso, né? Devasso e devastador. Vocês são separados. Então, eu entendo aqui que eu estou falando a santos, a homens separados, a soldados do Senhor. E ele fala, aqueles que têm fé em Cristo Jesus e amor para com todos os santos. Fé em Cristo Jesus, de novo, o que é a nossa fé em Cristo? É a fé no Senhor Salvador da nossa vida. É um olhar para a realidade com base no Senhor que nos orienta a viver, como viver dentro dela. E uma fé que diz, eu sou salvo, eu pertenço a Ele. Então é esse o molde que faz com que a gente possa entender todo o restante da Epístola aos Colossenses. Se entendermos essa primeira parte, você tem dificuldade. Por quê? Porque não será um esforço da nossa parte em mudar o mundo. Mas quem vai mudar é Deus. Deus primeiro muda o nosso coração para depois mudar a realidade ao nosso redor. Então é aqueles que têm fé e amor também para com todos os santos. Você vai precisar de muito amor para aquilo que você vai ouvir. Vamos seguir. E então, primeiro, né? Volta um pouquinho só que eu perdi ali o título, né? Voltando. Então, esse crente, ela é diferente porque ele tem uma natureza diferente. Segundo, agora sim, ele é diferente porque ele tem uma mentalidade diferente. Ele tem algo que molda a sua mente e esse algo é a palavra de Deus. Paulo diz lá no 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Você percebe em dois textos que Paulo fala reiteradamente em Cristo. A carta aos Colossenses é uma carta cristológica, cristocêntrica. Se Paulo fala em Efésios muito sobre a igreja, em Colossenses ele fala muito acerca de Cristo. Há 25 menções ao nome Cristo na carta aos Colossenses. Então tudo que é feito aqui é em Cristo, é de Cristo, por meio de Cristo, não é? Para Ele. Então a mentalidade é diferente. Pois não. O propósito é diferente. Se a natureza é diferente, a mentalidade é diferente, o propósito também vai ser diferente. Por isso que Paulo diz: se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como é importante a gente lembrar disso, né? A gente vai percebendo de fato que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, mas nós não somos daqui. Nós morremos, o texto diz, né? Vocês morreram, e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está em uma junção, Cristo em nós. Paulo usa essa expressão, né? Na carta aos Gálatas, quando ele diz que estou crucificado. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então há uma junção, Cristo está em nós, agindo dentro de nós para mudar a nossa realidade e a realidade do nosso redor. Por isso que a nossa cabeça tem que estar impregnada, né? Permeada pelas coisas de Deus. E é por isso que nós, o povo de Deus, tem algo a oferecer para essa sociedade. A sociedade que a gente vive é uma sociedade cansada. As pessoas já estão exauridas, né? Tanto problema, tanta falta de perspectiva, tanta chateação e tanta injustiça. E o crente então ele tem uma palavra para oferecer, uma palavra de esperança. Ele tem Cristo, ele vai dizer: olha, meu querido, não desanime. Se você se voltar para Cristo, você vai encontrar uma felicidade, você vai encontrar plenitude nessa vida. Você não precisa sair daqui onde você está, é só que Cristo venha a morar no seu coração, né, a habitar nesse lar, e você já vai poder experimentar esta alegria. Sigamos, né? Propósito. E aí, consequentemente, a gente vai chegando agora mais perto do texto. Se você tem uma natureza, uma mentalidade, um propósito diferente, isso vai influenciar no seu andar. E Paulo então diz lá no 2,6: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É claro, é lógico, existe uma coerência. Se você foi mudado mentalidade, agora você vai andar de acordo com essa mentalidade.
Como é que a gente pode ser tantas vezes incoerente, né? A gente tem uma mente de Cristo, a gente sabe o que é a verdade, a gente foi transformado, a gente sabe que tem que pensar nas coisas lá do alto, mas na hora de andar, a gente anda numa direção oposta. Isto é terrível, isto é, para nós, deixar o pecado, né, tomar conta do lugar onde ele foi retirado, onde nós já fomos libertados. Veja aí, o andar diferente ainda. E para isso, é necessário, e para a gente chegar no texto propriamente, é preciso que você entenda o seguinte: para você ter a reação, ou você entender o texto que a gente vai ler, é preciso que você esteja disposto a fazer isso aqui. Paulo, no capítulo 3, um pouquinho antes do despojai-vos, ele fala da mortificação da nossa carne. O crente sabe que a luta dele, sobretudo, é contra si mesmo, contra a sua carne, contra a sua disposição de seguir a tendência do mundo. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala do grande milagre que Deus realizou em nós. Vocês lembram do texto, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele fala: vocês andavam de acordo com as inclinações da carne, vocês eram prisioneiros, né, do príncipe deste mundo, vocês andavam de acordo com o curso deste mundo. Então a gente está totalmente preso a ele. Agora fomos libertados. Só que isso não significa que o mundo deixou de ser atraente para nós. Não significa que a nossa carne não continue a ter uma inclinação para o mundo. Então é preciso o tempo todo lutar contra isso. E aí Paulo usa então a expressão, né, de roupa: despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Uma questão agora prática, né, do dia a dia. Isso é inaceitável que possa existir no meio do povo de Deus. Ao contrário, revesti-vos, pois, como ele. Vamos ler juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que diferença, né, entre a primeira e a segunda lista. A primeira mostra a realidade do que a gente enxerga por aí, e às vezes a gente é tomado disso em algum grau. Por exemplo, no trânsito de São Paulo, né, quando passa o motoqueiro, cuidado, se for eu, cuidado para não derrubar. Mas eu não vou fazer nada assim, espero. Mas olha só, tudo aquilo está presente no nosso coração se nós não mortificarmos ele. Ele dá, né, vazão a isso. Mas ele diz: como eleitos de Deus, então nós escolhidos de Deus, santos, separados e amados, recebemos o amor de Deus, de ternos afetos, né, agora revestimos de misericórdia e bondade. Olha as características do povo de Deus. O povo de Deus é o povo da paz, né? Somos o povo da paz. A gente age com misericórdia, a gente tem um outro olhar para a situação. Perceba então, agora seguindo. Então, temos um andar diferente. E aí finalmente, veja, o capítulo 3, versículo 17, esse versículo vai ser muito parecido com o texto do 23. Vamos ler? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Puxa vida, a gente percebe aí a dimensão do que Paulo está dizendo. No final abarca todas as coisas. E tudo que fizerdes. Veja, ele inclui aí palavra. E aí você fala, mas faltou só uma coisa aí, pensamento. Mas a palavra, o pensamento precede a palavra, né? Para sair a palavra, primeiro vem o pensamento. Então, pensamento também. Tudo que fizerdes, palavra ou ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Imagine, isso é um peso muito grande na nossa vida. A gente pode falar em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, nós pertencemos a Ele, somos corpo dEle, e aquilo que nós fazemos, então, tem que ser uma dimensão de Jesus na terra. Coloque isso primeiro na sua família, né? No dia a dia da família. Você é a extensão de Jesus, você é Jesus ali no meio onde você está, da família e do seu trabalho e da sociedade. Fazer em nome do Senhor Jesus, então, é essa representação.
Paulo usa em Coríntios, né, aquela expressão, somos embaixadores de Cristo. Então, onde a gente está sendo embaixador dele, representando. Aquilo que fizermos, né, vai ter um peso em relação ao nome daquele que nós representamos, e dando por ele graças a Deus Pai. Seguindo. Então, com tudo isso em vista, agora sim, a gente pode se aproximar do texto, porque veja, ele está no capítulo 3, então já está lá, né, para o quase final do texto de Colossenses, e dentro disso, então, nós temos o tudo quanto fizerdes, fazendo de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Passemos. Agora, é aí que tive um prejuízo nos efeitos especiais, mas dá mais um toquezinho aí. É importante que a gente entenda. Pronto, isso, pode parar. É importante que a gente entenda que o texto que nós lemos, tudo quanto fizerdes, ele está dentro do contexto. Que contexto que é esse? O contexto em que Paulo se dirige a essas classes de pessoas: esposas, filhos, pais, esposas, maridos, filhos, pais, né? E depois servos e senhores, para falar sobre o relacionamento entre eles. Veja que coisa interessante. Tudo que Paulo falou anteriormente, ele está dizendo, isso reflete no relacionamento pessoal de cada um de nós, dentro da nossa casa. Claro, não é possível que tanta transformação na natureza, na mente, no propósito, não faça diferença nas coisas mais práticas da vida, que é o relacionamento marido-mulher, relacionamento pai-filho. Faz. E Paulo então vai tratar isso. Vocês devem se lembrar do texto, especialmente de Efésios, né? Efésios tem mulheres, sejam submissas ao marido e tal. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Então Paulo também vai tratar essa mesma questão na carta aos Colossenses. E lá embaixo ele vai tratar da relação servos e senhores. Entenda que os servos naquela época, em grande parte, eram escravos. O termo usado por ele é doulos, que é o escravo mesmo. Era uma época em que não tinha CLT, né? Não tinha sindicato, não tinha uma série de direitos. Aliás, não tinha direito nenhum, né? Cada um fizesse lá o seu acordo, sei lá como é que funcionava exatamente. Mas as pessoas viviam numa situação muito complicada, né? Com muitas injustiças, inclusive, muitas injustiças. Pedro vai tratar também dessa relação na carta dele e vai falar aos servos para que eles até aceitem determinadas injustiças. Eu entendo que Pedro não queira dizer assim, abra mão de todo o seu direito, mas no sentido de você não ficar brigando, né, com o seu Senhor e deixando para Deus, o juiz, tratar as situações de maneira geral. É uma outra época, e a visão do apóstolo era essa, né, de que os servos, na relação dos